Aparece alguma mensagem para vocês, se vocês concordam em ser gravado? Eu já dei sim. Já concordei. Tá. Tá. É porque é que como eu estou em dois, espera aí, gente, só um momentinho. Porque eu estou com dois computadores, só que um mouse pifou, aí eu tenho que ficar conectando o mouse. A análise dele, né, o comentário sobre a cena. Manoel também, eu até separei aqui algumas pessoas, o resto não conseguiu fazer, mas eu já estava programando da gente fazer, tipo assim, olhar corte a corte dessa cena, tipo assim, fazer uma análise detalhada, né? Porque é muito interessante esse exercício, assim, quando você vai... Claro que, assim, como espectadores, né, a gente senta para ver um filme, a gente é mais fluido, né? Aquelas imagens vão passando e a gente não vê, não está tão atento aos detalhes. Mas o interessante é que, assim, mesmo não estando atento aos detalhes, a forma como o filme é montado, a forma como ele é filmado, isso impacta na gente de alguma forma, né? E aí, quando você vai destrinchando, quando você vai entendendo... Assim, né, eu imagino que vocês estejam fazendo essa oficina também por um interesse do pessoas não só que pensam em cinema, mas que atuam também, né, que fazem, que produzem imagens, que estão experimentando na montagem, né, seja no seu trabalho, enfim, né, ainda mais agora, né, que tá tudo cada vez mais as pessoas tendo que mostrar seus trabalhos mesmo através de vídeos, né? Então, eu acho que é uma linguagem mesmo que tende tempo, né? Que, enfim, é do circo, né? Enfim, que tem né? O trabalho era ele e o público, né? Agora se estão muito desenvolvendo essa linguagem, né? Assim, nesse de fazer esse corte a corte, né? Eu fiz, assim, esse filme foi um dos filmes que eu usei na minha dissertação de mestrado, né? Então, assim, eu já vi esse filme muito, assim, isso que a gente fez com a cena, eu fiz com os 3 filmes. O filme faz parte do que é chamada tetralogia do poder, desse cineasta russo Alexander Sokurov, né? Então, até um dos filmes que eu vi na outra aula, que foi Fausto, faz parte dessa tetralogia, né? Só que é o último filme da tetralogia, né? Tem o Moloch, que fala sobre o Hitler, o Lenin, o Sol, sobre o Hirohito, que dessa hora eu só vi eu
Eu vou mandar Eu não mensagem tenho... no meu grupo. O microfone está no mute. Está mutado o microfone. O microfone está mutado. Agora está sem imagem e sem microfone. Pronto, voltou. Eu cubro a imagem porque, como eu estou trocando o teclado para mudar o mute, é porque eu fico com a cara aqui, aí eu vou ficar uma imagem gigantesca. Bom, estão me ouvindo, né? Sim, sim. Então, calma aí. Vou voltar com o mouse. Está. Então é isso, assim, esse filme O Sol faz parte dessa tetralogia e... não, eu estava perguntando se alguém queria falar alguma coisa sobre o filme de uma forma geral, ou especificamente sobre a cena, né? Assim, alguma nada para falar, mas assim, algo que veio na mente, alguma coisa que te despertou, tanto em termos de linguagem, como em termos do que o filme, enfim, passou para vocês, né? Eu tenho uma dúvida sobre a cena do jantar, né? Aonde que ela se passa exatamente? Assim, eu não tive essa... eu não sei se se passa tipo no palácio dele ou se passa em outro lugar. Isso não tinha me pegado muito bem, assim. Porque o filme, desde o início, ele não mostra, né, o palácio. Ele acho que começa naquela Sim, parte subterrânea, né, e tal. Eu não sei se isso é sim. uma coisa da estética do filme, assim. Sim, com certeza é uma coisa assim da estética, né? Porque o Hirohito ele tá num bunker, né? Ele tá se refugiando, assim, se abrigando, né? Porque ele tá num momento de tensão que ele tem que decidir se render ou não. No local onde que é lá no Japão, né? Então, assim, é como se fosse o palácio dele. Então, é um momento... É porque não mostra ele se deslocando, né? Eu acho que nessa cena do... Mostra, tem uma cena, não, peraí, tem uma cena assim que quando acaba o jantar, tem uma cena que parece 3 carros Isso, no se final, deslocando exatamente. pelas ruínas. Exatamente. No final, Não é quando ele... não mostra no início. depois do... Sim. Aí mostra você no entende final. que ele está Então, acho que ele voltando. está voltando para o bunker. Sim, é verdade. É porque essa é a segunda visita dele ao general, né? A primeira é uma conversa rápida, né? Aí nessa primeira, sim, mostra ele indo, né? Que até a primeira vez que ele vê a destruição da guerra, né? Porque até Da então ele está cidade, ali confinado e tal, assim, naquela tensão, né? Naquela... É uma sensação mesmo de, como o Jonathan falou, assim, de claustrofóbico mesmo, porque ele está ali, né, embaixo da terra e tal. Então, tem esse momento de saída, né, que é bem impactante, porque é isso, ele é visto como um deus, assim, o povo, né, eles não veem ele como um ser humano, eles acham que ele é um deus, enfim, uma divindade. Então... Uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele tem todo um corpo muito lento, muito, né? Uma coisa muito solene, não sei o quê. E quando ele volta do jantar,
ele volta mais ágil, né? Ele volta muito mais ágil, ele até briga com um dos servos. Não, deixa, já deu, sai daqui. Então você vê que parece que saiu um peso de cima dele também, ele deixou de ser Deus. Né? Exatamente. Muito interessante. Não, e esse ator, eu acho o trabalho dele, assim, de atuação muito incrível, assim. Eu fico de cara, assim, com a atuação dele. Porque ele é inventivo, ele inventa. Aquele negócio na boca dele é uma forma assim, tanta energia contida, e fica aquele negócio. Aí ele arranjou essa forma, né, de mostrar isso através da boca, assim, uma coisa bem mínima, né, que ele fica com... Então é uma coisa mesmo... tipo um cacuete, né? E exatamente, no final do filme, ele vai, já no jantar, ele começa um pouquinho um processo de liberação do corpo. Quando ele começa, já nessa cena que eu pedi para vocês analisarem, né? Que, enfim, eu vou analisar desde o início, mas assim, só porque você puxou essa coisa do corpo dele mesmo, né? Ele dá uma pequena dançada e tal, ele tem umas coisas meio nonsense que ele faz, assim, né? Porque é isso, muita pressão, né? Muita tensão. Então, toda essa tensão de ser uma divindade e tal. Quer dizer, de ser visto como. Então, mas é isso, Jonathan. Eu acho que essa confusão mesmo, isso é meio que proposital, eu acho, porque eu acho essa coisa dos espaços, a forma como são enquadrados os espaços, assim, em alguns momentos você consegue localizar, dependendo, outros não, né? Tem uma coisa muito da observação pelas frestas, né, das portas, dos empregados lá, é tudo muito fechadinho, então, e essas observações aparecem do nada. Assim, tinha uma coisa que eu reparei na primeira cena que ele vai falar com os outros militares lá, né? Que, tipo, ele chega num ambiente, assim, aí filma, tipo, meio que muito próximo, assim, eles chegando e sentando, eu acho. E aí já mostra o rosto deles, assim, você não sabe muito bem onde é que eles estão e tal, então você leva bastante tempo para poder entender como é que é aquela sala, assim, né? Que eles estão, tipo, temáticos isso nessa cena, né? Não, isso é na primeira cena, é uma das primeiras cenas do filme. Mas como você falou essa coisa da sim. e tal, eu lembrei muito desse detalhe porque eu tinha reparado isso na primeira vez que eu vi. Eu olhei assim, eu falei, nossa, mas eu não estou entendendo como é que é esse ambiente. E leva tempo até você entender, assim, porque até mostrar uma cena aberta, assim, né, do lugar, tipo, já passou, sei lá, quase 10 minutos de cena, assim, né, deles falando sobre a questão e tal, tipo, aí fala o cara da Marinha e, enfim, ele fica falando, né, que é muito ruim, a frota naval deles e tal. É isso, só um comentário mesmo. Não, mas é bem isso mesmo, e não só a questão do enquadramento, né, assim, como é montado também, assim, esses planos fechados, tem uma coisa que isso acho que perpassa todo os filmes dele como um todo, mas essa tetralogia também, que é a questão da definição das imagens, né? Assim, como ele trabalha luz e sombra. Isso não é especificamente, como eu falei na outra aula, né? Tudo é montagem, né? Assim, a montagem do cenário, assim, a forma como os personagens, onde está a luz, né? O que a luz vai mostrar, né? Onde estão as penumbras da imagem. E tem essa coisa em todos esses filmes da tetralogia de mostrar muitos personagens na penumbra e não na sombra. Essa primeira cena que você comentou tem um plano bem específico que é um feixe de luz, não sei se é o primeiro plano exatamente, mas é um feixe de luz que mostra o carpete vermelho. E é só isso. Aí você fica pensando, né? Poxa, está mostrando só um carpete vermelho. E os personagens estão fora do foco de luz. Né? Eles estão nesse lugar mais da penumbra, da sombra. Né? Então, eu tenho uma interpretação dessa forma como ele lida como ele constrói essas imagens, falando sobre
sobre figuras de poder, né? Eu vejo muito, assim, aí é uma análise bem, não sei, eu vejo que existe alguma crítica com relação a, como é que eu vou dizer, ao humanismo mesmo, assim, porque a forma como ele constrói a imagem, né? Em ambiente de poder, em que esses líderes, a imagem deles é construída de uma forma muito... que a gente só tem acesso pelo público, né? Pelo que é público. Então, assim, mas também como é que vai construir uma intimidade de alguém que é público, assim? Não tem como. Como é que você vai construir uma intimidade, assim, no sentido, né, de que ele está se propondo através da ficção, né, de uma personalidade, sei lá, de Bolsonaro. Não tem como, só na ficção. Então, assim, é interessante, assim, como a estética pode dialogar com o posicionamento político também. Isso, enfim, é uma via de análise também. Não sei, alguém que fala mais alguma coisa, o Emanuele também a minha análise foi voltada mais para Erika Wayne. Ah, tá tocando música? É na sala. Espera um segundo que eu vou fechar a porta, senão vai... Ah, tá. Tá bom. Deixa eu... Os exercícios aqui. Eu tô lá no seu computador, mas não tem mouse lá. Pronto, agora eu acho que tá mais em paz aqui, mais silêncio. Consegui. Para mim foi super difícil fazer a análise da montagem do filme, porque eu venho de uma área... Eu venho de uma área das ciências sociais, né? O cinema eu tô tendo formação só agora. Mas eu tive os recursos teóricos para fazer uma análise em cima da narrativa. Eu acho que eu consegui, enfim, pelo menos falar um pouquinho, mas foi super difícil. A linguagem da montagem não é nada fácil, né? Não é uma linguagem acessível de cara, assim, eu revi a cena várias vezes. Eu queria deixar o meu impacto, porque é um trabalho super difícil. Até eu queria... Eu estou com o que você escreveu aqui e deixa eu até ler. Eu posso até ler aqui para as pessoas. Só que antes, uma coisa que eu queria falar. Aquilo é uma sequência, né? A gente pode dizer que é uma sequência do filme. Agora, plano-sequência é diferente, porque nessa sequência existem cortes, né? Existem, como eu expliquei na outra aula, a menor, né, unidade do filme seria o plano, né? Então você vai juntando os planos e vai criando, né, as sequências do filme, o filme como um todo. Então, quando a gente fala em plano sequência, é um plano onde não há corte, é um plano só. Né? Ele pode ser separado, ou a câmera pode se movimentar e ir mostrando outras coisas, né? Enfim, compondo a imagem através do movimento da câmera. Eu até mostrei, lembra acho que foi um plano do Tarkovsky, que era um plano bem longo, assim, que era um plano sequência, em que acontecia, o cara descia da escada, e aí mostrava uma moça em primeiro plano, conversando. Lembra desse plano? Esse é um plano de sequência. Agora, eu até vou mostrar aqui, para te mostrar exatamente quando muda o corte, só para você entender. Eu vou colocar aqui no compartilhar a tela e mostrar, para a gente for fazer a análise. Mas eu achei muito boa, assim, a sua... Então, o problema é que, assim, o edit subtitle não rola de fazer isso, entendeu? Ele coloca em lugares muito específicos da tela, não tem como você colocar esse quadro cinza que eu imagino é só para isso, entendeu? É só para colocar legenda. Julinha,
o Adobe que eu tenho aqui não tô conseguindo. Eu transpasso a legenda fica toda cortada, fica esquisita. Você não consegue com algum problema. Tá dando ruim, entendeu? Eu vou tentar entrar pelo dele. Acho que sim. Acho que desativou. Tá mutado. Acho que desativou. Tá. É verdade, eu esqueço que... Deixa eu abrir aqui. Eu posso ler, Manoel? Ou se você quiser ler? Posso ler? Pode sim, Paula, fica à vontade. Então, a sequência sintetiza duas formas... Aí eu vou substituir por sequência, ao invés de plano sequência. A sequência sintetiza duas formas de contraste do poder. A primeira forma narra a disputa moderna entre as tradições políticas seculares do Oriente e as novas condições políticas do imperialismo estadunidense, concretizado no contexto da guerra. Neste sentido, as informações predominantes no plano sequência sensibilizam o espectador para o fim imediato do imperador Hirohito. A exemplo, a forma melancólica com que a ligação sentimental de Hirohito conduz o papel de liderança, em oposição à racionalidade ocidental impositiva representada por General MacArthur. A segunda forma dá-se pela prevalência dos símbolos culturais estadunidenses, principalmente pela conquista da afeição do imperador Hirohito, a representação mais sutil do êxito do poder. Não fosse a sequência disposta dessa maneira, a narrativa poderia seguir a experiência alienada e divinatória cabida ao imperador, preso à imagem do passado diante do novo mundo de ruínas. Essa última parte que eu achei interessante, porque essa coisa de trazer para da gente ter essa informação histórica de que ele era considerado Deus, né, uma divindade. E esse filme é meio que mostra um momento histórico, né, um período de tensão e de decisão, no qual a Júlia está mandando uma mensagem. Não, tá gravando. Tranquilo, Julinha, tá gravando. Eu depois disponibilizo. Então, esse filme é meio que parte desses dados históricos que a gente já tem, né? Então, por isso que é interessante assim, a proposta desse filme, da tetralogia como um todo, é que assim, existem muitos filmes que lidam com situações históricas, né? A gente é muito comum e tal. Então, e lidam com muitos dados e fatos e reproduzem esses fatos, né? Mostram a guerra sempre a partir de imagens externas, né? De combate, né? Tem muito isso, assim, né? De mostrar o combate em filmes de guerra especificamente, né? Que lidam com esse tema. Então, e ele vai por um outro caminho, né? Assim, a guerra, ela está, vamos dizer assim, em segundo plano. O contexto histórico, ele está ali, mas assim, o que está em primeiro plano é o tema, né? Assim, da forma como eu vejo esses filmes, ele está lidando com os temas principais, né? Que é a morte, assim, o fim, né? E aí tem nesse filme especificamente, não do fim, né, da vida da pessoa ali, mas nos outros sim, do Lenin, o filme é o processo de morte do Lenin, né, do adoecimento e tal, mas todos eles lidam com essa coisa do fim, né? Então, mas isso sob uma perspectiva da intimidade,
do íntimo, do que é do... Mas esse fala do fim do império, né? O fim da Sim, divindade do imperador também. sim. Mas a perspectiva é sempre a intimidade, né? Tem todo a guerra, eu vejo assim, nesse filme do Sol, ela é muito sentida, você sente todo o tensionamento da guerra, mas isso é construído muito através das expressões do ator ali, do personagem, no caso. E tem muitos elementos sonoros também, mas a tensão ela é colocada de uma forma muito... Os elementos externos, eles são colocados ali dentro de forma muito sutil, assim. Né? Por exemplo, quando chega quando ele vai fazer a análise lá das criaturas marinhas, né, que é o hobby dele, um dos hobbies dele. Então, ele, em um momentinho, ele olha pela janela e vê ali as criaturas chegando. É um momento do fora ali, e aí um dos soldados estão ali, não sei o quê, e aí ele olha para cima, né? Porque está sempre essa iminência de um ataque, né? Então, ele lembra, através de um planinho que ele insere ali, de um soldado olhando para cima, tipo, olha, está acontecendo uma guerra. Então, é isso, é um plano que ele inclui ali a partir daquele olhar dele para a janela, né? E aí volta depois para dentro, enfim, onde ele faz análise lá dos animais e tal. Então... Paula, essa coisa dele olhar para cima, se eu não me engano, tem nessa cena do jantar também, né? Antes dele mexer nas velas e tal, eu tenho a impressão de que ele olha para cima e tal. E até o enquadramento ele sobe também. Isso, exatamente. Eu anotei aqui também nas minhas informações sobre esse plano, que são muitos detalhes, assim, né? A própria forma como a câmera se movimenta é muito sutil, assim. Não é exatamente um plano parado, mas a câmera, nesse momento que você falou, ela vai... Acho que ela vai chegando próximo, uma coisa assim. Aí, quando ele olha para cima, a câmera chega um pouquinho para cima e depois vai acompanhando ele, que é o momento antes da dança, né? Então... E agora, como você falou, essa coisa da intimidade, agora me lembrou a cena do sonho dele, né? Ele na cama, dormindo. Uhum. Né? O frágil, né? Porque ele está dormindo de uma forma tão frágil. E ele sonha com peixes que, na verdade, são aviões e bombas, né? Os peixes viu, né? Então, a forma que a guerra chega ali é na forma do sonho dele. Né? Ele vai misturando tudo, né? Assim, os peixes, né? Ele mistura muitas coisas em vários momentos, né? Ele tá ali, tipo, quem tem poder de iniciar ou terminar uma guerra é quem está ali nesse lugar, né? De poder, não sabe como é a guerra. Não sabe. Não sabe mesmo. Então, não tem a menor noção. Não está no campo, então realmente não sabe. E é por isso que a saída dele é interessante, né? Porque mesmo tu vê que tinha um pessoal brigando ali, acho que uma mulher limpa uma imagem de Buda, se não me engano, e tem dois caras, dois ou três brigando assim, e aí o Hirohito passa, tudo destruído, e as pessoas param de brigar para cumprimentar, tipo assim, a divindade, e depois voltam a brigar. Então, assim, sendo que ele não deixa de ser o causador disso tudo. Então, assim, essa imagem é uma contradição muito grande, né? Então, mas eu acho que vamos tentar, eu vou compartilhar a tela, a gente vê e vai analisando. Eu até coloquei no Premiere, eu não sei se eu vou conseguir botar o áudio. Eu vou tentar aqui.
Deixa eu compartilhar a tela primeiro. Estão vendo aqui? Estão vendo? Sim. Eu vejo. Sim, estou vendo. Tá vendo? Agora o áudio, eu acho. Vê se. Eu vou ter que desabilitar esse áudio. Só um segundo. Está sem som. Estão ouvindo? É porque dá eco, é uma loucura. Deu um eco. Calma aí. Eu acho que eu vou usar, vai ser sem som mesmo, gente. Porque eu acho que eu vou usar mesmo só para mostrar os cortes e tal. O bom é que tem a legenda, então a gente sabe o diálogo, né? Então, assim, como todo mundo já viu, eu acho que eu vou mostrando, enfim, os cortes mesmo. Não preciso tocar a sequência. Eu não preciso tocar, tá? Deixa eu só interromper aqui. E aí eu vou deixar aqui, eu deixo mudo mesmo. Deixa eu botar aqui de novo. Segundo. Hoje está mais emperrado o negócio. Então, estão me ouvindo? Não, eu estou. Tá. Então, ó, eu vou passando aqui normal. Aqui, essa é a cena anterior, né? E aí, corta infusão, né? Pro prato. Né? Um plano bem fechado, né? E aí a câmera do fechadinho, ela abre. Tá vendo? Aqui ainda não tem corte. Isso aqui é um plano ainda. Aqui tem um corte, viu, Emanuele? Ó, cortou daqui para cá. Ó, isso é um corte. Como eu expliquei, o que é um corte? É quando você muda... É a mudança de angulação, né?
personagem ele tá aqui e agora ele é mostrado de frente, né? Tá vendo que eu tô voltando, tá? Eu tô indo. O Hirohito, isso é o que a gente chama, numa conversa, a gente chama de, esse tipo de montagem, de plano e contraplano, né? Duas pessoas conversando, você mostra uma pessoa, depois você mostra outra. O enquadramento do general é através de um que a gente chama de over the shoulder, né? Que é uma câmera atrás do ombro, né? Que mostra a pessoa com quem ele está conversando, que no caso é o Hirohito. E aí, o contraplano, né, que seria mostrando o Hirohito, é um plano frontal, né? O que é interessante, porque isso perpassa todos os filmes. Sempre tem os líderes políticos, né? Eles sempre fazem planos frontais. Assim, tem momentos bem específicos em que né, aqui no caso o Hirohito é enquadrado de frente, assim. Eu não sei o que isso constrói em termos da forma como você sente, né, o filme e os personagens, né, a relação que você estabelece com os personagens, isso constrói muito, né, porque aqui você fica um pouco mais distante do general, que é um personagem que está ali com uma função específica e tal. A gente não está entrando na intimidade, né, desse general. Ele está ali para mostrar algum aspecto referente à narrativa, né, a esse momento, e ao próprio Hirohito, né, ele está ali para mostrar algum aspecto do personagem principal, né, então ele não é enquadrado de frente nesse momento. Só o Hirohito, né? Tá vendo? Um corte rápido. Ó, aqui tem um movimentozinho de câmera chegando perto dele. Esse momento, não sei se vocês perceberam, que tiveram cortes muito rápidos, né? Aqui, ó. Ele meio que se irrita. Ele toda vez que o Hirohito vai filosofar, parece, ele vai embora, né? Ele larga o Hirohito falando sozinho. Ele vai embora. Exatamente. Ele é o oposto, né? Percebe esses movimentos de câmera? Ó, ele vai servir, a câmera afasta, que a gente chama de zoom out, a câmera afasta. Aí mostra para ele, a câmera aproxima. São movimentos bem sutis. Assim, tá acontecendo isso, tá aproximando, mas o que isso quer dizer, né? Aí eu sempre fico tentando entender a cena, né? O que é essa cena? E como essa linguagem acaba construindo sensações na gente, né? Então, eu sinto muito essa montagem inicial, e aí é um sentir mesmo, né? Como eu percebo esses detalhes, como é que eles constroem, como a gente sente o filme. Que ela não é só, essa cena não é só tensão, tem muita tensão, mas ela tem um certo movimento de tensão e alguns relaxamentos, assim, algumas coisas que, sabe, não é um crescente. Tem um momento final que ele vai e senta atrás e
enfim, tem toda essa... Mas tem uns momentos, pequenos momentos de relaxamento. Então, eu acho que esses movimentos de aproximação e afastamento, eles causam, enfim, tem essa intenção, eu fiquei pensando, de construir isso. Tem também, nessa cena, tem uma coisa importante que é esse empregado dele, né, que tá ali se movimentando também. Nos momentos que ele aparece, são momentos de uma certa construção do tempo da cena, né? Entre as ações dos dois, ele aparece ali fazendo uma outra ação, preparando um outro cenário, assim, né? Esse enquadramento, ele tem um sentido, né? Tem duas cadeiras, uma tá vazia e o Hirohito tá comendo sozinho. Enquanto ele fuma lá. Eles perceberam o erro, né? Eu vou voltar. Ele fecha, né? Só que antes... Ó. É o erro de continuidade? Olha. Ele fecha. Então, teoricamente, deveria estar fechado, só que está aberto nessa cena, tá vendo? Tá vendo ali atrás do candelabro? Tá aberto. Ele fecha 2 vezes. Ele fecha 2 vezes. E tem um ênfase muito grande nos charutos de Havana. Né? Tipo, uma ênfase porque é o poder, né, norte-americano, eles podem comprar tudo, né? Sim, ele fala isso, né? Deixa eu tô indo rápido. Aí ele fecha. Engraçado, as ações, ação, diálogo e corte. Tudo trabalha junto, né? Não estão separados, né? Porque ele fecha os charutos cubanos e fala, tudo isso pertence ao passado. Então, é uma ação conjugada com um diálogo, assim. Tem essa ênfase, tem ênfase num ponto 2 vezes. Ó, o empregado de novo construindo esse tempo da cena, né? Porque aqui ele já aparece. Eu vou voltar.
Ó, essa câmera se movimenta bastante, né? Ele fala, tudo isso pertence ao palácio. Ele levanta e a câmera vai rodeando o Hirohito, né? Vai mudando o ângulo, vai rodeando. Tipo assim, ele está sendo cercado. O cerco tá fechando para ele. E aí o criado aparece. E já o tempo dele já está sentado, assim. Até ele trata ele como divindade. Então, assim, todos aqueles momentos em que apareceu esse empregado aí do palácio e tal, tem um sentido, né? Ele estava sendo mostrado ali, e aí depois ele fala, tem como a gente conversar em particular, né? Então faz todo sentido, assim, aqueles planos dele, né? Vai construindo toda o que vem depois. Tá mudando de assunto. A mesma coisa, é uma câmera que vai rodear. Corta de um plano super, né, bem mais aberto para um plano, né, é um close, né, praticamente. Depois volta para o plano aberto. É interessante pensar assim, como é que movimento de câmera e o corte em si, eles dialogam. Né? Os movimentos de câmera do plano anterior e os do seguinte, eles entram em diálogo também. Porque você vai entendendo... Tipo assim, existe toda uma aproximação, né? Uma câmera que vai se aproximando, você sabe que é um momento que eles também estão se aproximando. Que até então eles estavam um separado do outro, né? Um estava no sofá lá, o outro estava comendo, então mudou toda essa mise-en-scène
Foi, de repente mudou, ele de repente aceita o charuto, né? Então ele está entrando tem uma aproximação aí, até que mostra esse plano, é isso, eles se encarando ali no fogo, né? Eu até vou ler depois o que o Beto escreveu, ele deu um título para essa sequência que tem a ver com isso, assim, fogo, né? Esse close que dá é só para mostrar o gesto mesmo, né? Da questão dos charutos se ligando e tal. É basicamente para isso, né? É bem pontual, né? Tanto é que depois corta já para o plano aberto. É uma coisa bem pontual. E é intenso, né? É um plano intenso, porque eles estão se olhando ali e tem fogo ali no meio deles, né? Entre eles tem fogo. Então é bem simbólico mesmo, né? E eles se encaram e tem fogo ali. Então, já assim, né, esse plano específico tem essa intensidade e depois volta. Então, esse plano aberto é essa coisa do relaxamento, assim, que tem esses movimentos assim, de tensão e relaxamento. A própria bebida, o vinho, tem também esses elementos que vão... Tem uma coisa assim meio de morde e assopra, né? Aquela coisa, morde e assopra, tal, o cara fica rodeando. Essa forma de fazer política mesmo, né? Eles estão ali num diálogo. Numa batalha, digamos assim, né? Uma batalhazinha. Uma batalha. Sim. É um momento de uma decisão muito importante, né? Aí eles já estão próximos, eles já estão no mesmo sofá. E o charuto do apagado, né? Não conseguem. Não conseguem acender o fogo desse homem, né? Esse homem está com o corpo todo... Tá sem fogo. Tem fogo. Ele perdeu. Perdeu a guerra. Enquanto o outro dá uma baforada na cara dele. Aí ele começa a falar dos hobbies e tal. Ó, o plano das espiadelas. É um rosto mesmo. Você vê que é um momento que não mostra um contraplano do general, né? Estava mostrando ele através daquele over the shoulder, né? Depois que corta para o empregado olhando na fresta da porta, já corta para o Hirohito de novo para um plano mais fechado ainda. Já tira o general ali do enquadramento, né? Então, tem esse foco mesmo na emoção dele, né? No que ele tá... Aí ele corta ele. Aí esse é o momento que o Jonathan falou, né? Também está numa coisa de reconhecer ali.
É bem sutil mesmo, né? É bem sutil, mas eu acho que são coisas propositais mesmo, assim, isso faz muito sentido para quem conhece a obra dele. Assim. Ele quebra várias. Ele experimenta muito a linguagem, mas de forma muito sutil. Ele se utiliza muito de uma linguagem de narrativa clássica, né, que tem essa coisa da continuidade e tal. Apesar de ver aqui que também não liga muito para erro de continuidade, né? Mas isso não é um problema, porque acho que o mais importante mesmo no cinema a emoção é o mais importante, né? Então, assim, a emoção é o mais importante, assim, né? Não adianta... É isso, o filme tá todo certinho em continuidade, mas é vazio, assim. Né? Aí começa a dançar. Outra espiadela. Né? Ele já entra com outra cara. Eu acho assim. Então, aqui. Pode falar, pode falar. Não, então, quando eu estava vendo a cena de novo, eu achei esse momento muito interessante, assim, porque ele tá tão no escuro, assim, tá quase uma sombra, que parece que ele tá em outro lugar, assim. Sim. E ele tá bem perto dele, né? Exatamente. Sim, estava atrás, né? E ele está totalmente ele tá na penumbra, né? Se eu for ver o Hirohito, ele está claro, né? Ele está claro. E ele está na penumbra. Assim, né? O rosto dele parece que está meio... Que tem a ver com aquilo que eu falei, né? Assim, de estar sempre enquadrando os personagens em penumbras, né? De uma maneira geral, toda essa cena, assim, a forma como o general é mostrado é assim, né? Ele está sempre sendo mostrado com... Acho que, não sei se tem algum plano só, tipo, frontal dele. É sempre uma coisa mais... Né, essas escolhas dos momentos em que... Numa cena, né, de conversa e tal, essas escolhas, elas vão construindo... para onde o diretor está te levando também, assim, né? Na narrativa, assim, de que forma você está sendo conduzido também. Tipo, seria que o centro da cena é o outro personagem, que esqueci o nome. É o imperador e não ele, né?
Isso, exatamente. E ser o centro da cena, isso pode ser expressado de várias formas, tanto com iluminação, com enquadramento, com montagem, né? Porque é isso, a gente vê um filme, a gente não tem acesso ao material bruto, a gente não sabe se filmaram contraplanos do general, ou enfim, se isso foi pensado já na direção, ou foi uma escolha de pós, né, na montagem. Isso acontece muito, assim, às vezes de pensar uma cena de uma forma e aí na montagem você reestruturar o roteiro ou mesmo criar uma estética mesmo, assim, filme a partir do que o personagem é, né, também. Aqui, aquele plano que a Shirley falou, na volta, eles voltando, já com tudo destruído, né? Toda essa fumaça, né? Que tem, isso é um corte com continuidade, porque a continuidade ela não é só do movimento assim, né? Essa fumaça tem continuidade com o plano, com a cena anterior. Então, esses aspectos, esses elementos assim que vão criando ligações, né? Entre uma cena e outra. Claro que a gente está parando aqui, está analisando e tal, mas isso tudo é sentido como um todo, né? Quando a gente vê no fluxo mesmo, né? Como um fluxo contínuo de imagens, sem a gente parar aqui para analisar, né? É interessante essa análise, a gente para perceber, né? Ter consciência, criar uma consciência, né? Expandir essa percepção mesmo para o nosso fazer, eu acho interessante assim, esse exercício para nós enquanto fazedores mesmo, assim, pessoas que lidamos de alguma maneira, né, uns mais, outros menos, com imagem, assim, até mesmo como espectador também, enfim. Agora, o Beto está aí? Tá. Eu vou ler o Beto escreveu. Estou aqui. Eu vou tirar o interromper, né? Eu vou compartilhar. Tá, ele botou um nome, eu achei muito interessante. Botou o nome da cena. Tem o nome do filme e tem o nome da cena. Um possível nome para este plano poderia ser Um Beijo de Fogo. O acender do charuto do imperador, sentado, com o charuto do general de pé, charuto a charuto, olho no olho, o charuto sem fogo era inerte, sem sentido, incompleto. O com fogo tinha função, o poder, o acender, selou o fracasso de um e a vitória do outro, com a baforada final do general na cara do imperador. Mas o mais emblemático é que este selo foi dado como um produto de origem cubana, país que fez uma revolução e impôs uma derrota aos Estados Unidos, a poucos quilômetros do seu território, em torno de 15 anos após a Segunda Guerra. Eu achei interessante que a gente, desse comentário que o Beto fez, foi que ele pegou a imagem que ficou para ele da cena, assim. E isso acontece com o filme como um todo, né? Muitas das vezes. Essa coisa que eu falei, a gente vê num fluxo, às vezes fica uma imagem e a gente lembra, ou uma cena, enfim, alguma coisa que ficou ali para você, né? Que está na memória. Quando você lembra de um tal filme, você lembra de alguma coisa em específico, assim. E eu achei interessante escrever algo a partir de... Lembra que eu falei da imagem, como é que é? Da imagem síntese? O Beto fez a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, estudou comigo, teve também aula com o professor Walter Salles, que eu falei na aula passada, que ele falava que tinha, em todo filme tinha
um plano síntese. E... Mas é interessante, talvez, eu acho que esse plano mesmo é muito forte, assim, eu acho que é um plano que fica mesmo da cena, assim. Eu acho que seria um plano síntese da cena. Assim, não tem diálogo, nada, é aquele momento intenso, né? Que tem fogo entre eles. Então, achei interessante pegar essa partezinha para falar sobre a cena, né, como um todo. Enfim. Deixa eu ver. Alguém quer falar mais alguma coisa? Beto? Felipe, tá aí? Deixa eu ver. Do general, quando ele chega lá na sala do general, o soldado abre a porta e ele entra. E na hora que acaba o papo do general, o general diz que ele pode ir embora, ele se encaminha até a porta e ele não tem ninguém para abrir a porta. Sempre alguém abriu a porta para ele, né? Então ele fica meio perdido, demora um tempão para abrir a porta, né? Aí ninguém sabe abrir uma porta, né? Fica meio perdido, né? Então ali naquele momento outro cair a ficha, né? Eu achei muito interessante essa. Ele abre meio espia, quando ele espia, aí tem do outro lado um soldado que aí acaba de abrir a porta, né? Pela primeira vez, talvez na vida dele, ele teve que abrir uma porta. Ali nem está abriu a caindo a porta divindade dele, né? A divindade dele está ele ruim. mesmo. Tá se tornando Exatamente. Ele não se deve. E aí não... Tudo é ele tira e não quer que... carta, né? A carta ao povo, né? Mais uma divindade. Então, enfim, eu fiz também. Mas deixa eu só falar uma outra coisa que eu me toquei agora, que tem uma coisa do povo, né? Da adoração do povo com ele, que né, os criados, até aquele soldado que era, a gente percebe que aquele soldado já foi japonês, ou nasceu filho de japonês, porque ele fala japonês, ele trata ele com reverência, né? Sim. E ele que fica espiando ali para ver como é que está se passando, né? E no final o cara que grava o discurso final dele faz harakiri, né? Então, assim, mostra também a relação do povo, o amor que o povo tem por aquele endeusamento. Tanto é que o que vai falar, eu falei porque o imperador não é mais Deus, então eu não quero mais viver. Sim. Né? Uma coisa forte, né, das tradições. Já. É muito forte isso, né? Eu senti mais uma coisa também de que esse cara que fez o Harakiri é como se ele tivesse sentido mais o peso simbólico do que aconteceu do que o próprio imperador, assim. Não sei, eu fiquei com essa impressão, assim. O amor, a adoração que o povo tem por essa relação, né? Que eles não vão mais viver mais isso. Então, acho que... e aí você acaba com toda uma verdade. Você acaba... que é uma coisa, né? Que está no profundo das pessoas e de repente isso tudo rui, né? Enfim, não existe mais. Então, você... eu acho que isso também representa um pouco do muro que existe entre a figura de autoridade e o povo, né? Tipo, eles não estão no mesmo espaço, vamos dizer assim. Pelo menos eu interpretei assim, né, e tal. Essa coisa do gesto, né? Tipo, a forma como o cara do Harakiri lidou com o que aconteceu.
em relação ao próprio emprego, né? Tipo, ele e tal, enfim. Para mim teve essa dualidade, assim, pelo menos na minha interpretação. Não, total. Acho que o filme, a tetralogia como um todo, aborda muito isso, assim. Tenta criar, tenta mostrar, assim, esse lado, através da intimidade, você vai desconstruindo. É uma intimidade ficcional, claro. Claro que existe uma pesquisa, né? Existe todo, enfim, por conta dos fatos históricos e tal. Mas essa intimidade vai muito de um trabalho mesmo que tem nos filmes dele, que tem mais a ver com psicanálise, assim, sabe? Ele vai construindo esses personagens, assim, e vai questionando também, né? Questionando como é que é isso de terceirizar, né? Todas as ações, de ser servido o tempo inteiro, né? Não saber abrir uma porta, não é que é não saber, assim, é essa relação, né? Esse tipo de relação em que no sol isso fica mais forte e que o líder político, né? Nesse caso, assim, líder de massas, ele está num lugar acima, né? A imagem é construída, assim, pensando na É imagem... um mito, né? É um mito que se cria. É um mito, é um mito, exatamente. É uma coisa que está mais voltada para cima, para a energia de cima, né? E o povo está mais voltado com a energia de baixo, né? Com a energia sexual e tal, não sei o quê. E os líderes, eles estão mais voltados para essa energia celeste, né? Eles não são seres humanos, né? Eles não têm um corpo. Então tem toda essa crítica mesmo, assim, de como dessa diferença, né? Assim, no Sol isso é bem mais marcado porque ele realmente era considerado uma divindade, assim, que era o Sol. Então, agora o filme como um todo, assim, já que a gente está com algum tempo, assim, para falar do filme, aí eu acho que de repente falar um pouco da estética do Sokurov de uma maneira geral. Eu vou ver aqui algumas coisas que eu acho que pode ser interessante da gente... A gente já falou da questão dos ambientes internos, né? Dos casarões, enfim, palácio, do bunker, no caso do Hirohito, perspectiva da intimidade, né? Enfim, uma perspectiva, assim, mesmo quando ele faz, assim, é isso, quando ele faz um filme sobre Hitler e tal, ele vai abordar sempre o lado humano, assim, né? Assim, por mais que a gente não queira ver, né? Sobre a estética também, esses filmes, assim, essa coisa mesmo da penumbra, da sombra, né? Ele cria muito um tipo de imagem que não se fixa nitidamente na memória, né? Porque são imagens que não... Isso tem a ver com as referências dele, e as referências dele não são... Ele não tem nenhuma referência cinematográfica. Todas as referências dele são da pintura. Então, ele tem uma coisa muito das imagens, os contornos, né, das coisas não serem muito bem definidos. A luz é trabalhada de forma a não revelar todos os elementos da imagem e tem pouco contraste também. Assim. Então, isso cria a memória da sensação dos filmes.
faz mais presente do que as histórias em si, né? Você fica com uma sensação, assim, né? Não é um filme que está ali dando muita informação histórica. Não tá. Não sei se vocês sentiram. Não é um filme que está te bombardeando de informação histórica. Ele joga ali uma coisa ou outra. Ele está, como eu falei, né? Ali o contexto histórico ele está no segundo plano, porque ele quer falar do ser humano que está ali, se é imperador, enfim, quer desconstruir. Tem uma coisa bonita também que mostra o imperador, mostra a intimidade tão grande dele que a gente consegue perceber que ele era um homem culto, um homem, né, um homem interessado em outras culturas. Tanto é que os criados não sabiam o que era chocolate. Ele sabia. Ele, chocolate é feito de cacau, né? Então uma figura que ele gosta do Charlie Chaplin. Ele gosta, mesmo não indo ao cinema, ele não vai ao cinema, mas ele gosta. Contanto que ele fica feliz, dá pra ver que ele fica feliz quando confunde ele com Charlie Chaplin. Mas isso aí que tá, você só tem acesso na intimidade. No filme mostra isso, que esses gostos dele, por uma cultura, né, que teoricamente ninguém vai achar que ele vai ter esses gostos e tal. Tem uma foto, né, dele com... Ele tem fotos, acho que quando ele vai ver as fotos, acho que tem a Marilyn Monroe. Ele tem um álbum de artistas. O Chachá, de artistas e tal. Enfim, uma intimidade ele guarda para ele. Né? É a humanização do mito. Mito, exatamente. E aí, uma coisa que eu sinto muito como... Bom, a forma como eu recebi, né? Enfim, alguém quando faz uma obra assim, né? Tem as intenções, isso é uma coisa que se joga no mundo, como as pessoas recebem, elas podem fazer associações muito interessantes até que não tenham sido pensadas inicialmente, mas existe um efeito dentro de você, né? Eu percebo muito esses filmes da tetralogia, assim, do Sol e tal. Eu sinto que ele tenta criar uma coisa que tem a ver com isso da imagem do político, né? A imagem do político discursando no palanque para uma massa de pessoas chamada povo, né? Só essa imagem, né, ela se compõe de uma maneira que o corpo do político se destaca do corpo da massa, né? Isso, enfim, é uma coisa que a gente conhece. Então, está acima do solo, né? Acima do solo, está mais próximo do céu, enquanto que a massa está com os pés no chão, né? Então, essa composição sugere que a energia emanada pelo líder político seria mais espiritual e mais voltada para um valor celestial, ao mesmo tempo que também é cerebral, né? A parte de cima do corpo, tudo voltado para cima, ou seja, está ligado ao alto, né? Tanto do corpo, que é o cérebro, né? Quanto do espaço, que é o céu. Então, já a energia do povo, ela viria de um lugar baixo, a parte de baixo. Isso o Bakhtin fala, tem aquele livro dele. Ele fala muito sobre isso, é muito interessante. Sobre essa coisa do povo, da energia do povo. Eu não lembro qual é o livro, que é um livro que acho que ele fala sobre a Idade Média. Eu posso ver depois. Mas dessa energia terrena, né? Então, uma imagem que sugere a ideia do líder político como sendo um organizador das paixões do povo. Assim, né? Está ali como organizando as nossas paixões. Então, para essa ação, ele precisa se destacar da massa, né? Para o alto e tal. Então, uma forma de energia mais sexual, ações diretas do corpo, né?
Então, o Hirohito é bem um exemplo assim dessa energia contida, né? Em que tá tudo muito no racional, nas estratégias, e o corpo ele contém muita energia, né? Ele está ali como se não fosse permitido sentir, né? Porque se for sentir, não vai poder fazer guerra, né? É tipo, se for sentir mesmo, se for pensar sensações. É tipo como se ele calculasse os gestos dele, assim. Não só calcular, acontece mesmo. Assim, um corpo que contém, assim, que não expressa, que fica contendo, né? Tensão, né? Contém tensão, contém muita coisa, assim. Entendi. Por isso que eu acho esse trabalho... Claro, se vocês forem ver os outros filmes, né? Cada líder tem uma personalidade e vai ter uma expressão corporal, né? Mas a expressão dele eu acho bem pontual, é bem marcante, assim, você realmente fica bem marcado, né? Os gestos dele, assim, mesmo sendo contido, chama tanta atenção por ser contido, né? Não chama atenção por ser muito extravagante, chama atenção por ser muito contido. Então isso é uma coisa que chama atenção no filme, né? O corpo dele, assim. Coisas específicas do filme. Uma coisa que eu acho que a gente não falou também foi assim, a composição sonora do filme. Tem uns sons do filme que até hoje eu não consigo realmente entender assim o porquê, que é um som de grilo que fica nos ambientes internos, fica um som de grilinho, como se fosse um grilo. Talvez seja uma coisa que não perceba, né? Mas fica ali um som de grilo no fundo da cena, de algumas cenas. Eu acho interessante, assim, existem muitas pequenas coisas que a gente não repara, assim, né? Mas que vão criando alguma sensação, assim. Mas sobre o som, que eu lembrei agora que ia falar, é como eles estão num bunker, né? Ali tá tudo meio abafado, mas tem em alguns momentos uns sons externos, tipo como se fosse um sinal tocando, né? Um alarme, né? Que toca às vezes como um aviso, né? Então, e tem até às vezes alguns sons de avião também. Então é como se a guerra estivesse tentando entrar ali naquele ambiente, tá assim, sabe? Mas é tudo meio abafado. Então você tem uma certa sensação de guerra, uma noção de guerra através do som, né? E tem aquelas imagens pontuais do externo, né? Que é quando ele sai, né? Mas é isso, não é a batalha, não é nada, é só o depois, né? A destruição. É a imagem da destruição e é mostrada uma vez, assim. Não tem... esse filme poderia ser feito todo de batalha, né? Então, mas não. Tem um silêncio que é muito perturbador também.
tudo muito contido, assim, muita tensão. Isso é uma coisa interessante assim, sobre essa questão das ações individuais, né? Enfim, que no caso do líder político ela é terceirizada terceirizada, né? Qualquer ação é terceirizada. Assim. Eles só não comem por ele porque a comida tem que entrar pela boca dele. Mas a cena inicial, inclusive, é isso. Eles vão servir a divindade. Então, né, eles tremem. O senhorzinho lá que vai entregar a comida treme, fica tudo. Né? Eles estão lidando com uma divindade e tal. Então, mas nessa cena mesmo ele fala que está sentindo azia. Então tem esse jogo, assim, esse momento que ele fala, mas o meu corpo é igual ao de vocês, não sei o quê. Aí depois ele fala, não, estou brincando. E aí ele vai embora e fala, eu estou com azia. Então, ele fala que é uma divindade, né? Mas ele está com azia. Então, assim, é um corpo, né? Então, é um ser humano. Então, tem uma coisa também que é interessante no filme, que é o filme todo, basicamente, o Hirohito fala em terceira pessoa, né? Não sei se vocês repararam. Ele fala, o imperador faz isso, o imperador faz aquilo. Ele nunca se refere a ele mesmo na primeira pessoa. Mas depois dessa conversa com o general, em que você percebe que ele toma a decisão, ele vai para casa, né, que a Shirley falou que ele mesmo tira roupa, não quer ajuda de ninguém. Aí ele fala em primeira pessoa, né? Acho que é a primeira vez no filme, quando ele escreve a carta, né? Que ele abdicou, ele não é mais uma divindade, né? Ele fala em primeira pessoa. Tirou mudou a pessoa, né? Então, ele agora fala em primeira pessoa. Eu sou eu. Eu sou eu. É. Então, tem essa coisa que é interessante, assim. Ele tem um hábito de citar, ele cita muita gente, né? Cada situação que ele faz, ele está citando alguém. É como se ele não falasse por si, né? Fala em terceira pessoa, está sempre citando. É coisa da tradição mesmo, que a Shirley falou. Ele precisa passar, ele precisa manter, né? Então vai passando, está sempre citando os anteriores. Assim. Então, essa coisa mesmo de manter, né? Tem uma coisa que parece que fica meio deslocada no filme, mas é proposital, que é aquela hora que ele chama o cientista para falar da aurora boreal, que o avô dele viu. Aí eu falei assim, pô, que importância tem isso? Mas não, é para falar da importância do que do avô, do pai, as coisas que... Né? E agora? A ciência vai provar que não teve aurora boreal ali não tem, nessa parte do mundo não aparece. E agora? Sim, é verdade.
Esse é mais um momento do filme em que ele volta para os antepassados, assim, que ele vai contando a história dele, né? Assim, a partir das outras falas, né? Ele está sempre reforçando isso, assim. Isso revela a condição do poder, né? Que é o esvaziamento do sujeito. Né? Ele está nessa condição, ele está nesse lugar de poder, como esse esvaziamento do sujeito mesmo, né? De você, da sua individualidade e tal. As fragilidades. Enfim. Que é um lugar fixo, né? É imóvel, assim, não tem fluxo, não tem movimento. E mais uma vez, o corpo, né? Ele tem essa dificuldade de aproximação, né? No final, a cena, quando ele encontra com a mulher dele e tal, tem essa questão da aproximação física, né? No outro filme, no Moloch, também tem isso com Hitler, essa coisa do físico, assim, do corpo do ditador, né? É um corpo específico, né? Ele vai criando esse corpo específico de quem, né? De uma pessoa como Hitler, por exemplo. Que é um corpo quase imóvel, né? Seus movimentos são calculados, bloqueia os afetos, né? Vai bloqueando, porque se você se afetar muito, como eu falei, você não vai fazer a guerra, você vai bloqueando, enfim. Você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma coisa interessante, que é um momento épico e é um filme que mostra o momento épico de uma forma econômica, né? Se fosse mostrar um momento épico, mesmo a guerra, esse era um filme caríssimo, né? Teoricamente, Sim. os custos do que ele fez ali é interessante. Como contar a história de um momento épico de uma forma econômica, né? Poucos atores, poucas locações, né? Sim, é verdade. Acho que é econômico no sentido, né, de dinheiro e também de econômico, assim, que é isso, você no sentido das imagens. Isso, porque, né? Claro, tem a ver com locação, né? Mas o que você está falando, ele está preocupado com o ser humano ali, né? Então, o protagonista ali era o ser humano, né? O resto tudo é o resto, né? O segundo plano, né? E é interessante a gente pensar nisso, como às vezes momentos importantes da história a gente pensa numa coisa grandiosa que tem que ser, mas está aí um exemplo interessante que ele contou uma história econômica, né? Quantas histórias, quantos momentos interessantes podem, de repente, como contar um momento interessante, econômico, e seja interessante, né? E ele tá falando do final da Segunda Guerra e não mostrou uma gota de sangue, né? Então, ele estava falando de violência também, abordando esse tema, mas de uma outra, né? Tem cineastas diretamente a relação assim com Michael Haneke, que é um cineasta que ele faz essa crítica às imagens de violência, né, as narrativas que são de violência, só que ele faz isso de uma forma que vai oposto ao que o Sokurov faz, assim, ele faz isso sendo sanguinário, tipo, mostrando ali na cara. Então, pelo choque, né? Ele causa choque, trauma. Assim. Seria tipo contra a glorificação da violência? Seria isso?
o que o Haneke faz? É, Tipo, por exemplo, só que ele faz essa crítica. O Tarantino é a glorificação da violência total, né? Ele faz isso, né? Ele faz, assim. Ele mostra sanguinário, assim. Esse é uma forma de você lidar com uma cultura, enfim, imagética, assim, que né, lida com isso. Até no início da minha dissertação, eu faço uma citação da Susan Sontag, que ela tem um livro que chama Diante da Dor dos Outros, ou da Dor do Outro, que ela fala só sobre as imagens, de fotografia, no caso, né, produzidas na guerra. Então, assim, é muito interessante, porque como é que essas imagens elas podem... Qual é a causa delas, assim, na gente? Elas vão nos aproximar da dor do outro ou não, assim? De que forma também isso é construído, né? Porque hoje em dia já é um entretenimento, né? A violência é um entretenimento, tem uma naturalização. Então, eu acho que esses cineastas, mesmo seguindo direções opostas, assim, o Sokurov, ele é totalmente contra todos esses cineastas, assim, ele mete o pau, assim, ele não concorda com esse tipo de produção, assim, porque ele acha que existe uma responsabilidade muito grande, assim, que uma imagem pode afetar, assim, o nosso... pode gerar trauma e tal, assim. E, enfim, ele tem uma ideia, ele tem uma visão muito específica sobre o cinema, assim, que ele acha que a função do cinema, da arte, assim, complicado falar em função da arte, mas assim, ele, pelo menos é o que ele faz com o filme dele, ele vai seguir esse caminho, que seria educar o ser humano para a morte, assim. Tipo, então, todos os filmes dele, esse tema tá ali, o tema da morte. Às vezes bem diretamente, mas está ali, assim, do fim, né? Do fim do corpo e tal. Então, até falo que ele está numa categoria de cineastas espiritualistas e tal. Enfim, mas é isso, é a visão de mundo dele, a forma como ele expressa o cinema dele. Então, eu acho interessante essa cena final, que é ele se desprendendo, né, abdicando da sua condição divina. Tanto os movimentos corporais dele, né, que ele faz, tipo assim, ele meio que flutua na cadeira, ele faz um movimento com as pernas, como se estivesse flutuando, e ele olha a lua, né, tem uma imagem muito linda da lua na janela, e ele é o Deus Sol, assim. Então eu achei muito simbólico, né, porque ele levanta e vai olhar a lua cheia, iluminada, né. Então o Deus Sol agora ele não tem mais a luz própria, né? E se vê numa qualidade mais lunar. Assim, tipo, então a lua estaria representando isso, esse outro lugar, talvez, que ele... Enfim, são essas sensações, né, que uma imagem pode trazer. Assim. Vamos ver mais o que eu posso falar. Tem... Aqui eu...
Que eu anotei, que o cineasta afirma que o objetivo da arte é o de educar o ser humano para a morte. Né? Porque tem essa crítica, assim, tem um sentido, assim, que agora eu lembrei que eu queria puxar esse gancho. Porque assim, ele tem uma coisa de produzir um conhecimento sobre a alma humana, né? Isso está em primeiro plano nos filmes dele. Para além de produzir um conhecimento histórico, factual, assim. Como eu falei, está ali no fundo. Então, ele fala isso, que o ser humano, né, a arte tem o objetivo de educar o ser humano para a morte, e o apagar da mortalidade na cultura de massa, como pretendia o Walt Disney, isso aí são coisas, sim, são associações minhas, assim, com relação às críticas dele. Esquecer as tristezas atuais e a morte. Né? Tinha essa coisa dos parques, né, de diversão e tal, que é fabricada através de uma narrativa que sempre busca o futuro, né? Normalmente justo e compensador. Então, aqui na Disney, que chama Epicote, que traduzindo para o português, é protótipo experimental da comunidade do amanhã, concebido pela Disney. Isso assim, é um exemplo dessa fábrica do futuro, né? Então, assim, toda essa coisa do entretenimento que faz esse apagamento da mortalidade na cultura de massa, né? Tá voltado para o futuro, assim, né? Um futuro que é isso, que é sempre justo e compensador, assim. Mas até porque assim, a gente tem uma ideia de falar sobre morte, é uma coisa que é macabra, né? Não necessariamente, assim, tipo, a ideia não é essa, não é ser algo macabro, assim. É falar mesmo da alma, a ideia pelo menos que eu sinto assim na obra dele é transcender o que é macabro, porque não é. Então, eu fico pensando que no momento atual seria interessante as pessoas conhecerem a obra dele. Ele tem uma coisa assim que sobre essa responsabilidade que eu falei, né, de se criar uma imagem, né, se criar, fazer um filme. Ele fala, Sokurov, né, ele se apoia na ideia de que se uma imagem inflige algum tipo de dano, se ela machuca, inflige a ferida, essa ferida, esse machucado nunca será curado e ele permanece no nosso interior. É um pouco, assim, que eu entendo que ele fala, assim, basicamente assim, é aquilo que a gente vai consumindo, né, daquilo que a gente vai se alimentando. Então, dependendo do tipo de imagem que você consome, com qual frequência, né, aquilo ali pode causar algum dano no seu interior, assim. Então, assim, essa responsabilidade mesmo, né, de fazer coisas que outras pessoas vão consumir, assim. Porque a gente é o que é verdade, gente. Sim. Uma alma inteira, né? Não só de alimento, toda forma de alimento, né? Sim. A gente está se alimentando, né? Todas essas energias. Acho que tem tudo a ver mesmo para esse tipo de filme para a atualidade. Pena que as pessoas não vão ter paciência, né? Ninguém mais quer ver filme nessa velocidade, né? Tem a coisa do tempo, né? Da velocidade, né?
Enfim, mas é isso, eu acho que seria... um ótimo filme. Eu acho que já deu o horário, né, gente? Vou colocar aqui. São muitos comentários que eu fiz. Eu já imaginei que não ia dar tempo de falar tudo. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Felipe, Jonathan, Felipe. É isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Algum comentário final? Eu só quero... Opa! Não, desculpa. Pode falar. Não, eu só quero agradecer. Dizer que foi uma bela aula, uma ótima aula. Foi muito interessante. Eu acabei de ver o filme praticamente 20 minutos antes da aula, porque eu tive um monte de atropelos, né? Então não consegui fazer o exercício, mas o filme me pegou. Eu vi meia hora, eu tive que parar, aí fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, aí eu voltei para o começo para ver ele todo de novo. É muito interessante. E a aula foi incrível. Adorei. Obrigada. Obrigada, Shirley. Você tem gravado a primeira aula? Você tem gravado a primeira? Eu tenho gravado. Eu vou disponibilizar. Eu comecei a gravar meia hora depois, porque eu esqueci. Então, tem menos meia hora de aula, mas tem a maior parte. E aí eu mando para vocês, sim. Tá. Outra coisa, o grupo continua ou você vai terminar com o grupo? O grupo eu fiz para dar essa oficina, né? Nesses 2 dias. Mas se vocês quiserem continuar, enfim, posso continuar. Eu não sei como é que... Eu achei interessante fazer esse tipo de oficina, assim. De repente, eu até tenho interesse em fazer outras, não sei, de repente pensar outros formatos também. Ou, sei lá, até mesmo grupos, né, de estudo, não sei. Pode ser interessante. Uma sugestão, deixa rolar, porque são pessoas interessadas, né? Recentemente teve um curso da PUC sobre materiais da Patrícia. E aí eu sugeri... Da minha banca de mestrado, Patrícia. Aí eu sugeri montar um grupo, né? E foi um sucesso. Ela já entrou na segunda oficina e já entrou um monte de gente da segunda, né? E é um grupo muito forte, troca muita coisa boa. É muito legal. Aquele na real virtual que rolou, aquele seminário com o Carlinhos, eu também sugeri fazer um grupo. Aí o Carlinhos não queria fazer, aí eu abri um grupo, montei. Em 3 dias foram 250 inscritos e é um grupo fortíssimo. Não estou esperando isso, não. É um grupo muito legal, troca-se muita coisa legal. Não, pode ser interessante. Aí, se você pretende fazer as oficinas, você pode ir trazendo mais pessoas para cá, né? A gente pode... eu ainda não falei um formato, mas eu penso em fazer um formato. Enfim, mas aí tem que pensar como é que faz. Mas já foi bem interessante essa experiência também. Legal, foi bom. Vamos manter. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de vocês, mesmo que virtual, foi muito bom. Adorei fazer, trocar com vocês. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada pelas aulas, Paula. Obrigada pelas trocas, galera. Qualquer coisa, estamos aí. Só mandar uma mensagem. Tá bom? Falou, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Felipe.